o sol começando a nascer. Assim nós usamos a expressão, o sol nascendo. E você começa a ver como aquela luz vai surgindo. Aos poucos ela vai ficando mais forte. As horas vão se passando, os minutos vão se passando e a luz vai aumentando. Nós costumamos dizer que o sol está aparecendo. Ele vai aumentando, aumentando, ou seja, vai aparecendo. Quanto mais o sol vai aparecendo, mais o dia vai ficando claro. Assim também diz a palavra do Senhor: a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Eu quero dizer para você que se você fizer do jeito que já está fazendo, e você continuar a cada dia se interessando mais por Deus, a cada dia se interessando mais pela palavra do Senhor, a cada dia se interessando pelaquilo que é bom, pelaquilo que é justo, aos poucos, à medida que você vai vivendo, que você vai praticando, aos poucos a sua vida vai sendo transformada e melhorada. Esta é a vontade de Deus. Deus quer que todos se dê bem. Aleluia. Existe uma pergunta que muitas vezes as pessoas têm feito. E por que alguns não se dão bem? A vontade de Deus depende muito ou totalmente da nossa maneira de agir. Às vezes você é uma pessoa, eu vou usar a expressão boa, diz a Bíblia que bom só Deus, mas boa nos conceitos dos homens. Mas talvez você não seja tão dedicado, tão perseverante para alcançar aquilo que Deus tem para você. Nós estamos em meio a uma guerra e vence quem for mais perseverante. Às vezes você começa bem, está na caminhada boa, só que as lutas vêm para todos, até para aqueles que estão no caminho certo. E aí quando as lutas vêm, se você não vigiar e não tomar cuidado, você começa a querer desistir, você começa a querer parar. Existe algo na natureza humana que é não gostar de se esforçar. A natureza humana não gosta de se esforçar, elas gostam de coisas fáceis. E por isso, muitas vezes, você está no caminho certo, na direção certa, no projeto que Deus tem para você, no emprego que Deus separou para você, mas de repente começa a surgir algumas lutas, algumas adversidades. E o que acontece? Você começa a querer desistir. E às vezes sai do caminho que Deus planejou para você. A vida de todos é assim. Se nós seguirmos a orientação de Deus, com certeza, tudo vai cada dia melhorar e funcionar para nós. Então não depende somente de Deus. Deus, Ele revela a vontade e eu e você temos que andar segundo esta vontade. Eu recomendo, eu convido você para junto comigo nessa noite, você andar segundo a vontade do Senhor. Então vamos lá, vamos para o texto. O texto que nós lemos aqui da Bíblia Sagrada, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Perceba, às vezes nós colocamos tudo na mão de Deus e esperamos que Deus faça tudo. Olha o que ele diz aqui: e não vos conformeis com este mundo. Ele fala para você, para mim. Se tem alguma coisa na sua vida que você não está gostando, não se conforme. Não estou dizendo para você que você deve sair brigando com todo mundo. E você deve ficar para baixo, com a estima baixa, com a atitude de desistência. Não se conformar é você se manter alegre.
Alegre em meio a qualquer dificuldade da vida. Ainda que esse não seja o lugar exato que Deus quer para você. Deus quer um lugar melhor para você. Mas eu quero dizer para você, você não deve baixar a cabeça, se manter alegre e dizer, eu irei chegar num lugar melhor. Eu vou batalhar por isso. Eu vou enfrentar os obstáculos. Não importa o que venha com relação à minha vida, eu não vou desistir. É isso que tem a ver comigo e com você. Nós não podemos desistir. Precisamos continuar. Precisamos avançar. As lutas vêm para todos. Só que tem uma diferença. Jesus, ele explicou isso dessa maneira. Ele usa a figura do homem e da mulher que edificou a casa sobre uma rocha. E ele usa outra figura de um homem e uma mulher que edificou a casa sobre a areia. Deus não está aqui interessado com relação à casa. Deus está interessado pela sua vida. Então entenda uma coisa. Uma vida, imagine que essa alegoria que ele colocou, casa edificada sobre a rocha, seria ou será a sua vida. Você pode edificar a sua casa, ou seja, a sua vida, ou na rocha, ou na areia. Sabemos que para construir uma casa, todos constroem primeiro um alicerce. Uma casa que foi construída sobre um alicerce forte, sólido. Esta é uma casa forte. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as lutas. E quando bate naquela casa, ela não cai. Jesus disse assim, é uma vida que é edificada sobre a rocha. Vêm as lutas, vêm os ventos da vida, vêm as grandes tempestades. Ou seja, vêm as perseguições, vêm os desafios, vêm contra aquela casa. Mas se a casa está em um fundamento sólido, ela não cai. Agora imagine outra vida, que edificou a casa ou a sua vida sobre a areia. Qualquer vendaval derruba a casa, porque ela não tem sustentabilidade. Ela não está fixa em nada. Então assim é a vida de alguém que não segue as orientações do Senhor, os princípios de Deus. Essas vidas estão fundamentadas, não podemos dizer e nem falar sobre alicerce, mas sobre a areia. E essas vidas são vulneráveis. Então aqui há a diferença de duas vidas. Deus não quer saber se você mora no estado tal, na cidade tal, no país tal. Deus quer saber sobre a sua vida. Em que fundamento você está firmado? Você tem um fundamento sólido? Se você tiver fundamento sólido, virá lutas, mas você resiste a todas essas lutas. Se você tiver um fundamento vulnerável, edificou a casa ou a vida sobre a areia, não tem base. Quando vier as lutas, com certeza essa casa cairá. Então aqui você olha duas vidas. Uma que não vai avante e outra que consegue ir até o objetivo que Deus quer. E isso em todas as áreas. Emocional, física, financeira. Sabe, em todas as áreas. Você precisa ter um fundamento sólido. Então olha o que diz a palavra. E não vos conformeis com este mundo. Se o mundo está trazendo para você um projeto, que não é um projeto benéfico, que não traz para você nenhum benefício, quero dizer que você não deve ficar satisfeito com isso. Se o emprego que você tem hoje não é o emprego dos seus sonhos, eu quero dizer que Deus tem um projeto e um emprego melhor para você. Você precisa somente se firmar no Senhor. Eu quero dizer que Deus não está colocando pessoas no leito de morte ou nos hospitais. Deus é aquele que restaura, é aquele que cura. E então o que devo fazer eu? Estou doente, estou acamado. Você deve confiar em Jesus. Você deve acreditar que Cristo é aquele que te sara.
Que Cristo é aquele que, quando veio à terra, levou sobre si as tuas enfermidades. Depositar a sua fé, a sua confiança, reivindicar, falar de acordo com a palavra, andar de acordo com a palavra. E assim que você fizer isso, a sua vida começa a entrar dentro do projeto de Deus. O seu corpo começa a desfrutar de saúde, de cura, de bem-estar. Então tudo é voltado para o Senhor. Então diz a palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, olha a palavra, transformai-vos, transforme-se. Eu e você precisamos entender isso. Às vezes nós oramos, Deus, transforma a minha vida. E às vezes o tempo passa e você não vê transformação nenhuma. Eu quero dizer, aonde está o erro? Você está pedindo para Deus fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. A palavra diz, transformai vós. Você que se transforma. Como é que nós vamos nos transformar? Com sua dedicação, com sua perseverança, com seu lado positivo de lidar com a vida, com a maneira de agir forte e firme com as coisas, sem baixar a cabeça, confiar no Senhor, passar pelos obstáculos, acreditar que a sua vida vai melhorar, que esse não é o projeto que Deus tem agora no momento ainda para você. Se a sua vida não está tão boa, Deus não tem esse projeto ainda para você. Ele quer lhe levar a voos mais altos, a lugares mais abençoados. E por isso você precisa fazer a sua parte. Então aqui diz, se transforme você e não espere por Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tudo começa aqui, ó. Mente. Tudo que você vê agora perto de você, aonde você estiver, você pode dar uma olhada ao seu redor. Talvez você veja cadeiras, algum objeto você vai ver ao seu redor. Eu estou vendo pessoas, estou vendo cadeiras, eu estou vendo celulares aqui, estou vendo plantas, ou seja, artificial, ok? Flores artificiais. Estamos vendo aqui papel. Tudo isso aqui um dia foi pensado. Alguém pensou. Não surgiu do nada, veio na mente. Ok? E essa pessoa, ela colocou aquilo que veio na mente em prática. E aí surgiu tudo isso que está ao seu redor. Então, primeiro de tudo, vem aqui, ó, mente. Aquele que ganhar a sua mente, ganha você. Se a sua mente, infelizmente, estiver dominada por algo, esse algo será o Senhor da sua vida. Por isso que a batalha começa aqui na mente. A palavra do Senhor diz, levando cativo todo pensamento, é toda ideia. Se a sua mente, ela tiver nela boas ideias, coisas boas, você será um homem e uma mulher livre. Se a sua mente tiver prisões, ela for negativa, você percebeu que muitas pessoas não conseguem ter prosperidade, porque quando vão e quando as oportunidades aparecem para elas, porque analisar um projeto é uma coisa, tem que ser feito, mas existem pessoas que elas passaram e elas analisaram o projeto. Praticamente o projeto é algo bom, dá para executar com uma assertividade de quase 100%. Mas essa pessoa fica presa talvez em 1%, 1 contra 99. E a pessoa sempre foca naquilo que é negativo. Infelizmente essa pessoa não renovou a mente. A mente está presa, não consegue evoluir. É importante, diz a palavra do Senhor. Jesus disse que quando um homem vai construir uma casa, ele primeiro senta para fazer contas, para ver se vai começar e terminar o projeto da casa. Para que, ao começar e não terminar,
Aqueles que estão passando, vejam aquela casa que não foi terminada e passe a anarquizar daquela pessoa que não conseguiu executar o projeto. Então, é claro, precisamos sentar e fazer contas. Mas quero dizer uma coisa para você. Precisamos também ter atitudes. Você precisa colocar em prática. Então, a primeira coisa aqui, falar para você é: transforme-se com a renovação da mente. Eu costumo dizer que você é uma pessoa rica, infelizmente, com mente de uma pessoa pobre. Aleluia. Estou dizendo, não é só pobre, não estou falando no lado financeiro. É pobre de ideias, ok? De pensamentos positivos. A maioria dos pensamentos que permeiam sua mente são pensamentos negativos. Pensamentos de coisas que não vão levar você, talvez, não vão levar você longe. São ideias de fracasso. E quando alguém tem ideias de fracasso, não consegue outra coisa a não ser fracasso. Então entenda uma coisa, você precisa aprender de Deus, que é um ser positivo. Deus confia mais em você do que você em você mesmo. Aprenda com Deus. Deus está confiante, Ele acredita que você consegue. Ele confia em você. Só que você tem que renovar a mente e acreditar, sim, você consegue. Sabe como é uma maneira positiva de pensar? Lembre de uma coisa, Deus está conosco. Você abraçou Cristo como seu Salvador. Você abraçou Deus como seu Salvador. Quero dizer, Cristo está ao teu lado. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com decisão. Tem a ver com se colocar diante de Deus. Você abraçou Cristo, você abraçou Deus como seu Salvador. Eu quero dizer para você que Deus te vê como uma pessoa rica. Deus te vê como uma pessoa de sucesso. Você precisa renovar a mente. Escute. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Eu quero que você nesse momento comece a pensar. Já que Deus é com você em todos os aspectos. Já que Deus é com você, quem? Quem será contra você? Na verdade, a palavra está dizendo para mim e para você assim: quem terá força suficiente, poder suficiente para evitar ou para parar o avanço de Deus na sua vida? Quem? Qual obstáculo pode frear Deus? Porque Deus é com você. Deus está com você. Procure uma força em todo o universo que não seja Deus. Ok? Existe um ser maligno chamado Satanás. Ele é um ser que tem forças. Ele é um ser que tem poder. Não ignoramos podemos dizer, a força e o poderio de Satanás. Mas eu pergunto, comparado a Deus, quem é Satanás? O que ele pode fazer contra Deus? Nada. Então, se Deus é com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está fazendo algo confiando em Deus, confiando naquilo que Deus tem para você, como pode isso não dar certo? Não existem planos. Os planos satânicos contra você, contra a sua vida, não terá sucesso. Porque Deus está com você. Então é uma maneira de pensar. Pensa assim, ó. Talvez ao seu lado não esteja a pessoa que você gostaria. Mas ao seu lado tem Deus. Então, se Deus é com você, quem conseguirá frustrar os planos que Deus tem para você? Então, mente renovada, quando a palavra diz transformai vós com a renovação da vossa mente, é começar a pensar como Deus quer que você pense. Olha, eu vou te trazer aqui uma palavra. Ela é simples, mas assusta muitos. Muitos nem acreditam nesta palavra.
Aleluia. Alguns acabam duvidando desta palavra. Alguns acabam não aceitando esta palavra. Ela está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Quero que você medite. Eu quero que você aprenda. Não quero que você saia daqui sem aprender. Sabe, eu sempre achei algo estranho, esquisito. Parar para ouvir a palavra de Deus e não aprender lições práticas. Aquilo que nós podemos trazer para a nossa vida e colocar em prática. Aquilo que eu estou te ensinando nesta noite é para colocar em prática. Porque Deus quer que você pratique. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então eu quero que você pratique. Vamos praticar aquilo que Deus tem para nós. Filipenses, no capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 6, vou ler o 6, o 7 e o 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha que maravilha, inquieto. Vivemos em uma época que as pessoas estão ansiosas, estão preocupadas. Elas estão pensativas. Quando você pensa, mas você está pensando em projetos bons para executar, amém. Estou dizendo que nós vivemos uma época onde as pessoas estão pensativas de maneira negativa. Sabe, elas já não conseguem ver a linha de chegada. Elas estão paradas e acreditando que não vai dar certo. Pararam no tempo. Então escuta. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isto é a palavra de Deus falando. Primeira coisa. Talvez você esteja aí no seu lugar pensando assim, mas como? Como eu posso ficar inquieto? Talvez você diga assim, o Senhor fala isso porque não está passando o que eu estou passando. É verdade. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando uma luta maior do que até a minha. Ok? Uma luta que você olha e não vê solução. Deixa eu fazer uma pergunta e quero que você se pergunte e você traga a resposta para si. Não fui eu que escrevi esta palavra, foi Deus. Eu estou lendo aqui na Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então os homens, Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas, esses homens não escreveram de suas mentes. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que as Escrituras são algo espiritual. É pensamento de Deus. Então Deus está falando para mim e para você. Então pense. Se Deus está falando para mim nesse momento e para você, esta palavra é minha e sua. E Ele está dizendo, não estejais inquieto, preocupado, por coisa alguma. A questão é filhos. A questão é financeira. A questão é familiar. A questão é saúde. Escuta. Não estejais inquieto por coisa alguma. Amém. Não importa se nesse momento a sua mente está gritando para você, dizendo assim, seu problema é muito grande. Seu problema é maior que você. Eu quero dizer para você, será que Deus não viu o seu dia? Será que Deus não viu que você hoje estaria passando por isso? Amém. Será que quando Deus falou isto aqui, Ele esqueceu de você? Glória a Deus. Porque Deus fala para todos nós e fala sobre todos os problemas. Ele diz, não estejais preocupado com coisa alguma. Com nada. Com nada. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa a magnitude do seu problema. Deus está dizendo, não estejais preocupado com nada. Agora vem uma pergunta. Já que Deus está falando isso para mim e para você, Deus pediria alguma coisa para nós que nós não pudéssemos fazer?
Sério. Estudando a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus ele é justo. Que Deus não cobra nada que eu e você não possamos fazer ou realizar. Deus é um ser perfeito. Deus não exagera em sua cobrança. É verdade que é preciso esforço, dedicação. Mas a questão é, já que Deus é justo e tão perfeito, Deus pediria a você que não se preocupasse com nada se você ou eu não tivéssemos a capacidade, a habilidade de não se preocupar. Será que Deus seria tão injusto a esse ponto? Porque se Deus me cobra uma coisa que eu não tenho capacidade de fazer, se Deus está te cobrando uma coisa que você não tem capacidade nem força para fazer, então Deus é um ser injusto. Aleluia. Mas graças a Deus que Ele não é injusto. Aqui é uma revelação para mim e para você. Lembra que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos? Então aqui não estou lendo o meu pensamento. Eu estou lendo o pensamento de Deus. Essa é a ideia de Deus para mim e para você. Então é normal quando nós passamos a ouvir palavras como essa, seja alguém ministrando como eu, em Deus estou fazendo para você, seja você lendo na palavra, é normal que sua mente não aceite, que sua mente diga assim, e fale para você, é muito grande isso é impossível de ser realizado. Sabe por que sua mente pensa desse jeito? Porque sua mente, seus pensamentos são mais baixos, mas muito mais baixos do que os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são elevados. Por isso que ao ler a palavra, há um confronto na mente. E a mente diz assim, você não é capaz de realizar isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus diz para você, se Deus fala para você, que você tem a capacidade, a habilidade de não se preocupar com nada, acredite, Deus não é mentiroso. Você tem a capacidade, a habilidade de não se preocupar com nada. Aleluia! Aleluia! Mas como é que isso funciona? Eu quero dizer uma coisa, você precisa começar a se esforçar. Os pensamentos e as ideias negativas virão à sua mente, vem na mente de todo mundo. Quando vierem, você vai começar a tirar um pouco ele da mente. E você fará isso, todas as vezes que ele vier, você vai tirá-lo. Você vai começar a criar uma imagem diferente. Em vez de você começar a pensar, o pensamento vem dizendo que você não é capaz. Você tira aquilo da mente e você começa a se imaginar fazendo aquilo. Começa a se imaginar executando. Aleluia. Quando você começar a fazer isso aqui e ali, o pensamento negativo vem. E você tira novamente ele da mente, começa a imaginar outro. É a substituição da ideia pobre que Satanás quer colocar nas mentes e que ele traz para a mente do ser humano e implantar a ideia rica que é a ideia de Deus. É tirar aquilo não pode e colocar eu posso. Comece falando. Aonde você estiver aí, comece falando. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Mesmo que você não entenda isso mentalmente, mas fale. Fale aonde você estiver. Se Deus diz que eu posso, eu posso. Deus não é injusto, acredite. Se Ele diz, não vos preocupeis com coisa alguma, você tem a capacidade, a habilidade, a força de não se preocupar com nada. Agora tem que haver dedicação da sua parte. O pensamento negativo vem dizendo você não pode. E você tira ele e substitui pelo pensamento que pode. Faça do seu jeito. Mas faça da maneira certa. Aquilo que não presta, vai colocando o que é bom. Aleluia. Existem pessoas que acham que não vão chegar aos 50 anos, que vão morrer cedo. Começa a se ver, vai tirando aquilo da mente. Começa a se ver aí com seus 80 e pouco, 90 anos. Começa a se ver. Começa a criar imagem de você mais velho. Aleluia. É assim que funciona.
Se seu corpo diz que você está debilitado, vem na mente, você está doentado, começa a implantar a mentalidade que você é sarado. Começa a se ver curado. Começa a se ver bem, é assim. Você vai tirando aquilo que não presta e vai colocando aquilo que é bom. Arranca a maldição, que são os pensamentos negativos, e vai colocando pensamentos de bênção. Eu costumo dizer que nós somos ricos. Somos, mas com a mente de pobre, com a mente negativa. Então, quando a palavra do Senhor diz, não estejais inquietos por coisa alguma, é uma das melhores coisas que alguém pode fazer em sua vida. Não se preocupar. Você sabe o que Jesus falou sobre preocupação quando esteve na terra? Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado à medida da sua estatura? Em outras palavras, qual de vocês, que por mais preocupado que esteja, pode acrescentar algo de bom à sua vida? A preocupação não traz nada de bom. Ela traz alguma coisa de ruim. Por isso Deus, o Criador perfeito, Ele sabe que essa vida ansiosa, preocupada, não faz bem a ninguém. E como Ele quer o bem de todos, Ele está nos dando a receita. Não vos preocupeis com coisa alguma. Tire da mente. Tira da mente. Show, para lá. Longe de mim. Quando você começar a fazer isso, é um processo. Você vai perceber que dias após dias, você vai começar a pensar positivo. E os pensamentos negativos vão ter dificuldades agora de começar a vir sobre a sua mente. Eis a diferença de dois povos. Aqueles que pensam negativo e aqueles que pensam positivo. Você vê aqueles que pensam positivo, que não têm prisões na mente, agindo de maneira mais alegre, mais perfeita. Por quê? Porque ele e ela não têm prisões. A mente, o campo de batalha está livre. Mas para conseguir isso, você precisa começar a praticar. E quando você começa a praticar, tirando o que é ruim, deixando de pensar, vem pensamento ruim, você vai, sabe, forçando e tirando aquilo, e vai trazendo o que é bom, automaticamente, dia após dia, os pensamentos negativos vão ter menos força para você. Glória a Deus. Eles vão ficando mais calmos. Aleluia. Vão perdendo a sua força e a sua eficácia. Agora os pensamentos positivos, de bênção, começam a criar mais raízes. Então você começa a ser aquele homem e aquela mulher que pensa mais positivo. O filho está tarde da noite na rua. Você não pode ter controle, principalmente quando eles crescem. Quando são crianças, estão debaixo da sua autoridade. Quando cresce, agora estão na rua. Talvez 1 da manhã, talvez 2 da manhã, talvez 3 da manhã. E aí os pensamentos negativos começam a vir. O que pode acontecer com o meu filho que está na rua esse horário? Será que ele está bem? Será que aconteceu alguma coisa de ruim com ele? E aqueles pensamentos começam a bombardear. O que é que você vai fazer? Começa a tirar da mente. Vai começando a tirar da mente e vai começando a trazer a imagem. E vai começando pensando que ele está em um canto tranquilo e seguro. Em vez de pensar que ele está com má companhia, você pensa que ele está com amigos, com amigas boas. Talvez você diga, mas eu sei que ele está com alguém que não presta. Começa a pensar desse jeito não. Começa a pensar assim, não, ele se desgrudou daquela pessoa. Pode ter saído com ela, mas já não está mais perto dela. Agora está com alguém de bem, está com uma pessoa boa. Começa a trazer pensamentos benéficos. Começa a acreditar que ele vai chegar em casa são, sarado, sem nenhum mal acontecendo contra ele. É o pensamento da substituição. Aleluia. Em vez de ficar aí pensando que não vai passar desse emprego que você está, começa a pensar no emprego melhor. Qual é o emprego que você queria? Começa a pensar nele. Aleluia. Começa a pensar que você vai estar trabalhando ali. Começa a se ver trabalhando naquele lugar. É assim que funciona. Aleluia. É criando a boa imagem. Os pensamentos positivos começam a criar força quando você começa a trazer ele para a sua mente. Aleluia. Os pensamentos negativos, eles começam a crescer quando você começa
a tratar com ele de maneira passiva, deixando ele permear, dominar. Então diz a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma. Agora, hoje, você aprendeu uma coisa. Deus deu a você a capacidade, não vai dar, já deu. Deus deu a capacidade, a habilidade, a força para você não se preocupar com nada. Nós vivemos a época dos psicólogos. Praticamente é como se fosse artigo de luxo. Estou indo para o psicólogo me tratar. Estou mal. Não estou bem. Não é assim? Eu quero dizer uma coisa para você. Eis aqui, estou dando para você algo que está acima de tudo isso. Que se você adotar para você, nunca vai deixar você a precisar do psicólogo para te ajudar nessa questão. Não estou falando mal dos psicólogos. Eu estou dizendo que você vai viver tão bem, que não vai precisar ir se tratar com qualquer um desses. Essa é a receita de Deus. Não estejais preocupados ou inquietos com coisa alguma. Agora você vai começar a ver, talvez você não percebia isso e acreditava que você não tinha capacidade. Hoje Deus revelou para você. Você tem a capacidade, você tem a força, você tem a habilidade de não se preocupar com nada. Diz assim, ó, pensamento negativo, tô te jogando na lata do lixo. Pensamento positivo aqui, estou trazendo você para a minha mente agora, em nome de Jesus. Em muitos momentos, quando o pensamento negativo insiste em permanecer na mente, até repreender você pode, em nome de Cristo. Repreendo cada pensamento, cada ideia contrária aos pensamentos de Cristo. Eu resisto a todos eles em nome de Jesus. Aleluia. E funciona? Funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ou seja, ao invés disso, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Escute. Ao invés de estar preocupado, por que você não leva essa preocupação até Deus? E não diz assim, Senhor, a minha mente está querendo viver preocupada, mas eu irei praticar a palavra. A palavra diz assim, não estejais ansioso ou preocupado com coisa alguma. Ao invés disso, ou seja, antes, as vossas petições são pedidos específicos. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você vai levar para Deus. Você vai falar com Deus. Então você vai levar aquele problema para Deus. Ok? Seja no quarto, seja no trabalho. Você vai lembrar disso. E você vai falar, Deus, eu me recuso a me preocupar. Eu venho a ti falar sobre uma questão. Talvez, e não quero que você caia no erro. Qual é o erro? De pensar ou falar. Deus sabe de tudo. Para que eu vou falar? Ele sabe do que eu estou passando, nem preciso falar. Escute. No reino espiritual existem regras. Regras que eu e você temos que aprender a saber jogá-las. Então Deus criou regras. Deus sabe antes de você nascer o que você ia passar. Deus já viu esse momento que você está passando hoje, antes de você nascer. Só que Deus estabeleceu princípios espirituais. E nesses princípios, quando você está passando por algo, você precisa contar a Deus. Mas sua mente diz, mas ele já sabe. Sim, ele sabe, mas ele quer que você conte. Ele quer que você externe isso, abra a sua boca e fale. Não fique só naquela ideia, eu estou falando na mente, não, expresse. Você tem aprendido conosco aqui que existe poder nas palavras? Então, utilize ela em prol do seu benefício.
Então fale essas palavras, vá para Deus e fale, olha, não estejais inquietos por coisa alguma antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele quer que você conte. Ele não quer que você fique para você. Ele quer que você conte, vá e conte. Fale para Deus ao invés de ficar preocupada. Ao invés de ficar preocupado, conte a Deus. É Ele que está pedindo, conte. Senhor, estou passando por isso e isso. Senhor, o meu filho está assim, assim. Senhor, a minha saúde está desse jeito. Fale para Deus. Conte para Deus. E depois de contar para Deus, vem algo que você tem que fazer. A Bíblia diz, as petições, é o que você pede, seja conhecida diante de Deus. Você já contou. A outra parte diz com ações de graça. Sabe o que isso quer dizer? Não seria esquisito se alguém chegasse para mim e dissesse, Jadson, obrigado. Eu automaticamente pensaria, obrigado por quê? Não é assim? Se chegar alguém para você agora e dizer assim, obrigado, você vai pensar, obrigado por quê? Essa pessoa está agradecendo você por quê? Se ela está sendo sincera, ela está agradecendo por algo que você fez para ela. Não é assim? Então escute, está na mensagem, está na palavra. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com ações de graça. Deus está falando para mim e para você, quando você conta para Ele, Ele te dá. Ele resolve seu problema. Então, o agradecimento quer dizer que Ele resolveu seu problema. Deus ouviu a sua oração e Ele estendeu as mãos e Ele solucionou o problema. É por isso que Ele diz com ações de graça. Amado, não ore por orar. Orar por orar não funciona. Eu vou somente falar para Deus. Só para falar? Não. Eu vou falar para Deus e vou acreditar que Deus já estendeu suas mãos e Ele resolveu o meu problema. Então veja porque Deus diz que você não deve se preocupar com nada. Tem um problema? Ok. Vai até Deus. Conta para Deus. E depois diz para Deus, eu acredito que o Senhor estendeu suas mãos e já solucionou este problema. E então o que é que você faz? Obrigado, Senhor. Agradecimento é isso. Obrigado pela graça alcançada. Obrigado porque eu entrei em oração até o Senhor e o Senhor resolveu o meu problema. Esse é o projeto de Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você. Olha que palavra maravilhosa. Pega tudo, isso é só um versículo. Pega este versículo que eu li para você e pratica. Pratica esse versículo. Não se preocupa com nada. Nós vamos ver o que Deus manda a gente pensar. Aleluia. Está ficando gostosa a conversa aqui. A gente tem horas, mas está ficando gostoso. Eu costumo dizer que não tem nada melhor do que ouvir a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Palavra de Deus, ela é positiva. Se você está ouvindo alguma coisa que quando termina deixa você para baixo, não pode ser pensamento de Deus, nem palavra de Deus. Palavra de Deus levanta você. Palavra de Deus mantém você em pé. A palavra de Deus são as boas novas, quer dizer boas notícias. Eu estou lhe dando boas notícias. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor fala para você. Então vou repetir o versículo e entrar no próximo versículo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ao invés disso, diz antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Todo problema e dificuldade que estiver passando, tem que falar para Deus. E depois, louvar a Ele pela graça alcançada. Isso se chama fé. Obrigado, Senhor, porque eu orei com objetivo. Eu orei para receber. E eu já recebi, eu já tenho. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é um Pai amoroso. Porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Eu orei a Ti e o Senhor me deu esta graça. Obrigado, porque agora meu filho está guardado e protegido. O Senhor colocou anjos ao redor dele.
Em vez de ficar preocupado com alguma coisa de ruim que vai acontecer, fala assim: aonde ele estiver, eu cerco ele com a graça e a proteção e o poder de Deus. Pronto. E depois, ações de graça. Obrigado, Senhor, porque ele está cercado. Ele vai chegar sã e salvo e protegido no nome de Jesus. Olha que maravilha. Aleluia. Mas vamos lá. Versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa qualquer pensamento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você fizer isso que eu ensinei para você, escute, eu vou repetir para você recapitular. Não estejais preocupado com coisa alguma. Primeira coisa, eu me recuso a viver preocupado. Aleluia, vai exercitar isso, viu? Isso não aprende com psicólogo nenhum, não. Isso eu aprendo com a palavra. Não somos contra eles, mas se aprende com a palavra. Não estejais preocupado com coisa alguma. Primeira coisa, então, você aprendeu essa lição. A partir de hoje, eu vou ser um homem e uma mulher que não vou viver preocupado. Primeiro ponto. Segundo, ao invés de ficar preocupado, eu vou levar para Deus as minhas lutas e dificuldades. Vou falar com Ele. Falou com Ele? Segunda coisa, falar com Deus. Certo? E depois de falar com Deus, aí vem aquilo que eu chamo indispensável. Ações de graça, ou seja, confiança que Deus atendeu o seu pedido. Ok? Então pronto, olha que trio perfeito. Não vou me preocupar, vou levar tudo para Deus e depois vou agradecer. 3 coisas. Faça essas 3 coisas que vai funcionar sempre. Aleluia. Depois que fizer essas 3 coisas, aí agora você está apto para o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí você vai estar aquela mulher e aquele homem leve. Paz de Deus na mente, tranquilo. Sabe aquele homem e aquela mulher que diz assim: meu filho está viajando, mas graças a Deus eu estou despreocupado, porque Deus está guardando. Estou leve. Aleluia. Mas estou trabalhando aqui, não é o melhor que Deus tem para mim. Eu sei que eu não vou permanecer neste emprego. Deus já está providenciando, já providenciou o melhor para mim. Isso aqui é somente um passar de tempo. Aleluia. Isso é somente um degrau. Um degrau que me preparou para o outro que vem, que é muito maior. É assim que se pensa. É assim que funciona. Obrigado, Senhor. Então você mantém um coração de agradecimento o tempo todo. Aleluia. Você não agradece pela destruição. Existem pessoas que não aprenderam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não agradeça por. Ele não manda você agradecer pela maldição. Ele manda você agradecer em todo momento, seja bênção ou maldição. É o momento. Eu encontro uma maneira de agradecer a Deus. Porque se eu estou passando um momento difícil, eu encontro uma maneira de agradecer a Deus. Porque Ele é aquele que arranca-me daquela situação difícil. É aquele que é por mim. É o meu ajudador. É o meu protetor. É o meu socorro no momento que eu preciso. Aleluia. É dessa maneira. Em nome de Jesus. Então, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se praticar o versículo 6, o versículo 7, que é a paz, o descanso, o bem-estar de Deus, guardará sua mente de tal maneira, seu lado emocional, que você nunca vai precisar se tratar com psicólogo nenhum. Você passa pela luta, mas você diz: tranquilo, Deus está comigo, estou confiante nele, já orei a Deus e agora basta somente eu confiar. Obrigado, Senhor. Aí você dobra seu joelho e você vai agradecer a Deus. Obrigado. Ok? Agradecimento. Agradecimento. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus.
Não foi choramingando, nem chorando nos lugares, não. Chorar, a gente chora de agradecimento. E pode fazer isso? Pode sim. Sabe quando você está tão feliz que você derrama suas lágrimas, mas as lágrimas são derramadas porque você está exalando alegria. Aleluia. Esse é o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradecimento. Você está grato a Deus. Aleluia. Então a paz de Deus é aquela que guarda a sua mente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Como é maravilhoso acordar de manhã, saber que você vai para o seu trabalho, você vai ter sucesso. Você está adquirindo graça aos olhos dos homens para trazer benefícios para você. Você vai pensar em tudo que é bom, ok? Quando você pratica os 3 pilares, que é não se preocupar com nada, levar até Deus as vossas orações e petições, e depois agradece, a paz de Deus vem e ela cerca ao seu lado, seu bem-estar, seu emocional, a sua mente. É por isso que existem pessoas que é mais leve, é tranquila. Lembro-me, eu vou contar um testemunho para você. Lembro-me quando Joselita foi ganhar menino. E os médicos disseram que estava complicado para ela ter a criança em parto normal. Lembro-me que eu fui orar e falei com Deus. Eu quero, quando chegar lá no hospital, receber a notícia que ela já entrou para a sala de parto. Ela vai ter a criança no parto normal, pois a tua graça está sobre ela e tudo já deu certo. Agradeci a Deus, disse obrigado, Senhor, porque o Senhor já me concedeu este pedido. Quando eu cheguei no hospital, uma ambulância chegou para levar, só tinha ela e mais outra mulher, para a capital, para ter a criança, era uma cidade do interior que a gente morava, pegar ela ou a mulher para levar para a capital, para ela fazer a cirurgia, ter o filho cesáreo, né? Parto cesariano. E quando chegou a ambulância, disse, essa ambulância é para quê? Você vai levar uma das mulheres. Eu sabia dizer, não é Joselita, é a outra mulher. Porque já orei a Deus e o Senhor já providenciou. E do jeito que eu orei, assim foi. Era outra mulher que estava com essa dificuldade que tem que ser levada. E já recebi a notícia. Joselita já entrou para ter a criança parto normal. Uma mulher que estava ali, quando viu a aflição da mãe da Joselita ali, querendo receber notícia da situação e do quadro dela, que não era um quadro tão animador, sabendo que eu era o pai da criança, e estava despreocupado lá, ela fez a leitura do meu rosto e viu que eu estava despreocupado. Como assim fazer a leitura do rosto? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você consegue, com uma pessoa estar preocupada, você olha para a face dele ou dela, está tenso. Sabe, você disse, tem alguma coisa errada ali. A mulher fez a leitura do meu rosto e viu que eu estava despreocupado, estava conversando com as pessoas, estava tranquilo. E eu vi quando ela disse, quem é o pai da criança, esse rapaz? A mulher, para ganhar menino numa situação dessa, e ele nem aí, despreocupado. Deixa eu dizer uma coisa, não era que eu não estava nem aí, era que eu tinha praticado o que Deus tinha me pedido. Eu não ia ficar preocupado, levei os meus pedidos a Deus e depois agradeci. Eu tinha agradecido porque Deus tinha colocado as suas mãos e já tinha providenciado tudo. E assim foi. Deu tudo certo, ok? E ela não precisou ser levada para a capital para fazer o parto cesariano. Não somos contra, mas assim naquele dia eu orei e pedi a Deus. Então quero dizer uma coisa para você. Quando você pratica a palavra, você fica descansado, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora vamos lá. Talvez você não saiba o que você deve pensar nesta vida. Deus tem a receita. Eu não sei o que pensar. O que é que eu penso de positivo? Vou ler para você. Eu li o versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6.
Eu li o versículo 7. Agora vou entrar e ler para você o versículo 8 que a gente fecha aqui. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Eu desafio qualquer um de vocês a lerem Filipenses capítulo 4, versículo 8, e ver qualquer pensamento listado por Deus aqui negativo. Todos os pensamentos aqui que Deus mandou você associar na mente são positivos. Escute. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama. Aí completa assim: se há algum louvor e se há alguma virtude, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Como a Bíblia não pode falar de tudo, né, que é bom, ela diz assim: se há algum louvor e se a coisa for boa para você pensar, é isso que você deve pensar. Boa aqui é aquilo que traz para você bênção. Aquilo que traz bem-estar para você. Tudo, quando você estiver diante de um pensamento negativo, você vai ver que o sintoma ruim vem. A tristeza vai querer vir. Você já sabe que não presta. Então você vai associar alguma coisa boa de Deus. E você traz para você. Aquilo que é de Deus, ela vem trazendo um alívio. Vem quebrando as cadeias. Vem tirando o jugo. E vem colocando o jugo suave e o fardo leve de Cristo. A Bíblia não quer que você pense em coisa negativa. Ela não quer que você adoeça, sabe, com esses pensamentos que estão te fazendo mal. A Bíblia quer que você tire isso da mente, comece a pensar pensamentos de bênção. Tudo que for justo,